Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Lucas Brendo. Bora começar mais uma aula de Sociologia. Hoje na aula de Sociologia a gente vai continuar trabalhando com o Émile Durkheim, tá bom? Que foi um cara que a gente trabalhou aí na nossa segunda avaliação, trabalhamos bastante ele, tá bom? Vamos continuar falando dele, até porque a gente não trabalhou tudo sobre ele, a gente trabalhou apenas as questões conceituais e que envolvem os temas da Sociologia, que foram praticamente ali originados por ele, né? Alguns debates que foram criados por ele. Porque ele é conhecido como um dos fundadores da Sociologia e também, né, é conhecido como um dos principais responsáveis por a gente ter vários conceitos hoje, né? Estudos sobre inúmeras áreas da Sociologia, né? Não só sobre sociedade de forma geral, mas também em outras coisas mais específicas, como as que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Mas antes da gente entrar no assunto da aula de hoje, eu gostaria de avisar para vocês, tá? Que a gente vai precisar lembrar algumas coisas que ele já trabalhou em alguns momentos, ok? Principalmente alguns conceitos dele como fato social, tá bom? Entre outras ideias aí, tá? Que vão estar indiretamente ou diretamente relacionados aí com o assunto que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? E bom, para começar a nossa aula, tá? O assunto que a gente vai trabalhar hoje do Émile Durkheim, né? Que tem o livro do mesmo nome, né? O livro, essa obra que vai resultar no assunto da aula de hoje, né? Que ambos vão ter o mesmo nome, que vai ser a questão do suicídio. Sim, Émile Durkheim estudou o suicídio e falou bastante sobre ele, tá bom? Só que a gente tem que entender primeiro o conceito e a visão de Émile Durkheim sobre a questão do suicídio, tá? Não é aquela visão como a gente já está acostumado a ver sobre suicídio. Ele não estudou casos isolados, assim como a sociologia, ela não estuda casos isolados, né? O Max Weber, que posteriormente vai falar um pouco mais dele, que vai estudar um pouco mais do indivíduo, né? Só que o Émile Durkheim, ele é ao contrário do Max Weber em termos de metodologia, método, né? E o que aconteceu? Enquanto Max Weber buscava estudar o âmbito individual, né, o âmbito subjetivo, né, o que leva aquele indivíduo a praticar ações, né, que vão modificar a sociedade, o Émile Durkheim procurou estudar questões que envolvem grandes grupos sociais. O que é que faz com que um grande número de pessoas, uma grande quantidade de indivíduos sociais tirem a própria vida, ok? Então foi assim que o Émile Durkheim começou a estudar o suicídio. E como eu já falei, ele não estudou casos isolados, tá? Mas ele estudou, né, de forma... Porque a maioria desses casos acontecem, ok? Porque tem muitos casos que têm particularidades e eles ocorrem de maneira mais comum, tá? Então ele não estudou casos isolados, ele estudou de forma coletiva a questão do suicídio, tá bom? Então é por isso que a gente tem que entender que o Émile Durkheim ele vai criar conceitos gerais para a questão do suicídio, isso mesmo. Em vez dele partir de uma lógica simplista, né, vamos falar, o indivíduo ele acabou tirando a sua vida porque ele teve problemas amorosos, né? Não, ele não trabalhou por essa lógica. Levando em consideração que isso também pode ser utilizado na obra do Émile Durkheim, né? Porque muitas pessoas tiram sua vida por questões amorosas, isso é muito comum no mundo inteiro, né? Muitas pessoas às vezes acabam entrando nessa depressão, principalmente no século XXI, né? Com essa segunda metade aí do século XX, na verdade, em diante. E também eu acho que isso se tornou muito mais comum durante ali o período da Revolução Industrial. Sim, né? Por quê? Porque o Émile Durkheim ele começou a estudar a questão, aí começou a elaborar as suas obras, né, vendo os problemas sociais que aconteciam principalmente ali durante o período da Revolução Industrial, tá? Ou seja, com a mudança da sociedade aí, né, saindo dessa particularidade aí, saindo dessa sociedade mais agrícola, né, e entrando na sociedade industrial, a gente teve grandes mudanças na forma de pensar, agir e ver o mundo, né? E também tivemos muitas mudanças nas relações de produção e trabalho, ou seja, a gente tem que entender que o mundo mudou, né? E que essas mudanças às vezes não vão ser benéficas para todo mundo, né? Porque agora você vai ter uma outra realidade. Você vai viver dentro do sistema capitalista que vai te explorar cada vez mais, né? A gente até viu o Karl Marx, né, quando ele falou da mais-valia, a exploração da mão de obra, né? A burguesia, as pessoas sendo exploradas pelos ricos, sofrendo, né, passando fome. A gente viu o processo de urbanização, né, a urbanização crescendo, e com o processo de urbanização as pessoas a cada vez ficaram mais isoladas não, né,
né? Desculpa. As pessoas cada vez ficaram mais aglomeradas dentro de certos espaços, né? Por exemplo, as favelas, né? Afastadas dos grandes centros urbanos, né? E aí a gente teve a periferização do espaço, né? A sociedade acabou indo para a periferia, né? Acabou ficando marginalizada, né? E isso tudo gera problemas sociais. E obviamente todos esses problemas sociais, eles podem ser causas de suicídio. Bom, qual é o conceito de suicídio para Durkheim, professor? Bom, o Durkheim vê o suicídio, né, como um ato, né, que é direta ou indiretamente resultado de uma ação positiva ou negativa, né? Ou seja, é um fenômeno que vai ser resultado tanto de coisas boas quanto de coisas ruins, né? Dependendo aí de várias situações, tá? E ele vai ver isso como um fenômeno que a pessoa vai praticar sabendo das consequências, né? Ou seja, um ato positivo ou negativo, né? Uma ação positiva ou negativa que é gerada por vários fatores diretos ou indiretos, né? Que levam a pessoa a tirar a própria vida, tendo ela plena consciência de que isso aí vai tirar a própria vida dela, né? Então isso é o conceito de suicídio, né? É o conceito que é muito similar ao conceito que a gente já tem, né? Que você vai praticar uma ação sabendo da consequência, né? Você vai ter planos para essa ação, né? E ela vai acontecer por fenômenos positivos ou negativos, né? Seja para você tirar a sua vida para ajudar alguém, né? Para salvar a vida de alguém. Ou coloca positivos entre aspas, né? Positivos no caso porque é algo que seria de certa forma um motivo menos egoísta, né? Você vai tirar a sua vida por um motivo menos egoísta. Você vai tirar a sua vida por uma coisa melhor ou maior que você. É isso que ele fala também, tá? Mas já a gente vai ver isso, tá? Ou seja, tem casos que o suicídio é positivo e casos que esse suicídio pode ser negativo. Como assim, professor, negativo? Você vai tirar sua vida por algum fator social, algum problema, como eu falei, a Revolução Industrial, né? Problemas de saúde da sua família, você vai, sei lá, qualquer coisa, né? Que envolve aí a questão do trabalho, das relações de trabalho e produção dentro da Revolução Industrial. Por exemplo, você está passando fome, né? Sua família toda está passando fome, sei lá, alguma coisa do gênero, e você acaba tirando sua própria vida, ou você acaba se decepcionando com o emprego, com as condições de trabalho, né? Você acaba se arrependendo de ter saído daquela terra durante o êxodo rural, você veio para cá, você abandonou tudo que você tinha para viver um sonho e você chega na cidade e esse sonho não é verdade, tá? Isso são só alguns exemplos, eu não estou dizendo que é especificamente isso, tá? Por isso que daqui a pouco eu vou explicar mais sobre a questão do suicídio. Mas o suicídio pro Emile Durkheim é isso, esse é o conceito, né? Quando você pratica uma ação indireta ou indiretamente relacionado a um ato positivo ou negativo, né? Tendo você plena consciência que isso vai acabar com você, né? E você vai tirar sua própria vida. Então isso é o suicídio, tá bom? Esse é o conceito de suicídio pro Durkheim. Ok? Então, meus queridos, o Durkheim ele trabalhou aí, né, com vários tipos de suicídio, ok? Tá? Vocês já entenderam o conceito de suicídio dele, então bora trabalhar aí como ele trabalhou. Com várias etimologias acerca do que poderia ser suicídio. Ok? Então, o que é que aconteceu, tá? Basicamente, quando a gente fala de suicídio por Durkheim, a gente tem que lembrar que ele dividiu o suicídio em 3 subcategorias, tá? Lembrando também que ele trabalha com o conceito de fato social. O que eu quero dizer com isso? Que, para o Durkheim, esses fatores não são isolados, tá bom? O suicídio não é um fator isolado, não é caso individual, tá bom? De certa forma, eles afetam um coletivo também, né? O que eu quero dizer com isso, tá? Que a maioria das questões que envolvem o suicídio derivam de problemas sociais de ordem maior, tá? E que eles não são, ou também eles não estão restritos a uma esfera social, ok? O que eu quero falar sobre isso? Que suicídio, ele pode acontecer com uma pessoa? Sim, ele pode ser um caso de uma pessoa. Mas esse caso de uma pessoa pode ter acontecido com várias pessoas. É isso que o Durkheim vê, né? Por exemplo, se você já se matou por algo relacionado ao amor, é individual. O teu caso é individual, sim. Mas isso aí é um problema que afeta todos. Todos passaram por problemas amorosos, não é verdade? Né? Então o que é que vai acontecer? Se a pessoa tirou vida por problemas amorosos, ela não vai ser a primeira e também nem vai ser a última, segundo Durkheim, tá bom? Isso é uma coisa comum de acontecer dentro da sociedade, ok?
E para a gente entrar melhor, né, sobre suicídio, bora falar dos 3 tipos do Durkheim, ok? O primeiro deles que o Durkheim cita, né, é o suicídio egoísta. Isso mesmo, tá? Ele trabalha com o suicídio egoísta. Que suicídio é esse? É quando a pessoa tira sua própria vida porque ela está passando por problemas de ordem pessoal. Só que esses problemas de ordem social, elas não afligem apenas aquela pessoa, e sim muitas pessoas, né? Por isso que ele fala, né? O suicídio egoísta, ele é resultado de afrouxamentos de relações sociais. Quando aquela relação social que você tinha, ela não é mais a mesma, ela acaba sendo rompida, né? Ou você passa por problemas de ordem familiar, né? De ordem amorosa, tá? Vários problemas que envolvem as suas relações sociais, tá? Então, tipo, você passou por algum problema na sua família, na sua casa, né? Afrouxamento dessas relações sociais, você pode, a pessoa tirou a própria vida por causa disso, né? Tá? Se você está passando por isso, né? Passando por uma situação de afrouxamento familiar, você não é o único, né? Muitas pessoas passam por esse problema, tá bom? Mas o que acontece? As pessoas também tiram vidas por esse problema, tá bom? Elas tiram vida porque elas tiveram uma relação com alguém, com um amigo, com um parente, com um namorado, com um amante, com qualquer tipo de pessoa, né? Perdeu aquela relação que ela tinha antes e isso abalou muito ela, né? Ou outras situações, tá? E o que acontece? Isso aí é o suicídio egoísta, quando você tira sua vida por razões de ego, tá? Ego, ações individuais resultantes de afrouxamento nas relações sociais, tá? E é de ordem coletiva, porque esses afrouxamentos sociais acontecem com todos, segundo Durkheim, ok? Todo mundo passa por problemas envolvendo distanciamento entre pessoas, ok? Então esse é o suicídio egoísta. Bora para o segundo, o suicídio altruísta. Já é o contrário do egoísta, né? Pelo nome vocês já podem perceber. Ele envolve ações aí. Lembra que eu falei pra ti? Essa primeira que eu falei pode estar inserida no contexto de suicídio negativo. Agora nós podemos ter no altruísta um suicídio positivo, entre aspas, é claro, né? Ninguém morre de forma positiva, tá? Mas o Durkheim coloca de certa forma isso, por quê? Quando a gente fala de suicídio altruísta, tá? A gente está falando de uma relação que não envolve apenas o ego, tá? Não está relacionado diretamente com a ideia de ego, e sim está relacionado com a ideia de uma ação, né, de ordem coletiva. Você vai fazer isso pelo bem daquela sua sociedade, né? Você vai fazer aquilo porque aquilo é necessário para manter a ordem social, né? Então é isso que para ele é um suicídio altruísta. Por exemplo, né, os kamikazes, né, que se atiravam ali nos porta-aviões ali durante a guerra, né, os kamikazes japoneses, né? Eles jogavam seus aviões contra e se matavam nesse processo, né? Eles jogavam aí seus aviões para causar danos, né? Isso porque estavam passando por uma guerra. E para vencer essa guerra, eles acabaram aí se matando, né? É um suicídio altruísta, de certa forma, por Durkheim. Também um atentado terrorista, um ato terrorista também pode ser configurado como suicídio altruísta, porque para a cultura deles, aquilo é correto, é positivo. Você tirar sua vida pela sua Bíblia, pela sua religião, né? Pelos seus ideais, seus valores, tá? E também pela sua sociedade. Então aquilo, o terrorismo, né? Quando você vai e se explode um homem-bomba, por exemplo, né? Que vai lá e se explode, ele está cometendo um suicídio altruísta também, tá? Ok? Estão me entendendo? Eu acho que deu para entender. E a gente tem por último aí o último tipo de suicídio do Durkheim, que é o suicídio anômico. Vocês lembram que eu falei para vocês de anomia anteriormente? Quando há essa mudança de regras sociais, paradigmas sociais, leis, né? Quando há quando há esse rompimento com as leis, quando uma sociedade sai da normalidade, tá? Para o Durkheim também anomia isso, né? Isso fica mais explícito com a ideia dele de suicídio anômico, por quê? Porque para o Durkheim, suicídio anômico é quando há uma grande brusca mudança nas normas e leis sociais. O que eu quero falar com isso, né? Por exemplo, a crise de 29, tá?
A crise de 29 aconteceu, né? E houve aquela anomia. O que é uma anomia? É quando tudo muda, né? Quando aquela sociedade que era de um jeito acaba virando outra sociedade de outro jeito. Porque eles estão passando por uma situação de crise, né? As pessoas estão passando fome, as pessoas estão abandonando as coisas, né? As pessoas estão se matando, né? Por quê? Por causa que teve uma crise. Ok? Teve uma crise econômica e a sociedade como ela era, ela já não é mais como ela é antes, né? Ela mudou, ela se reconfigurou, tá? Ela deixou de ter, ela tá tendo uma série de problemas, né? O mundo deixou de ser como ele era, né? Então a gente está vivendo uma anomia, né? As regras sociais, elas não estão sendo mais aplicadas da forma que elas eram para ser. A sociedade saiu da sua normalidade, né? Então quando acontece isso, né? Como no caso ele trabalha com a crise de 29, por exemplo, né? Quando a gente vai ter aí altas taxas de suicídio, porque para pensar, né? O suicídio anômico, as pessoas acabaram se matando. Muitas pessoas durante aquele período acabaram se matando porque perderam tudo, né? As empresas, os bancos, né? Tudo acabou, a economia dos Estados Unidos acabou quebrando, né? E o que acontece? Isso aí é uma anomia, é uma crise econômica. As pessoas acabam perdendo quase tudo que tinham, né? E isso aí leva algumas pessoas a cometer suicídio, tá bom? Isso é um suicídio anômico, quando é algo que foge da normalidade daquela determinada sociedade, ok? Então, por exemplo, pra galera rica, né? Perder tudo aquilo era algo muito complicado. Mas pra galera pobre, que tá mais acostumada, né? Até dava pra trabalhar isso. A galera que tava pobre não sentiu tanto, por incrível que pareça. Eles sentiram, mas eles conseguiram se adaptar. Já a galera que tava mais rica, não. Elas tinham tudo aquilo pra manter, né? E aí acabou que, como essa mudança dessa ordem social, a gente teve aí o suicídio anômico. Várias pessoas tirando vida por questões de mudanças da normalidade social, tá bom? Então esses são os 3 tipos de suicídio pro Durkheim, tá bom? Então a nossa aula de hoje acaba por aqui, tá bom? Espero que tenha dado para entender um pouco sobre os suicídios para Durkheim, tá bom? É algo bem, eu acho bem simples, tá? Não é algo complexo, mas se você tiver dúvida você pode me perguntar, tá? E não se esqueçam de fazer o exercício da aula de hoje, tá bom? Então até a próxima e se cuidem, tá?